Bom dia, turma. Boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, tudo tranquilo aí com vocês. Na última aula a gente conversou um pouco sobre o conceito de espécie biológica, né? O que seria espécie, o que seria uma subespécie. Falamos bastante sobre os processos de diversificação, né? E da evolução, né? Aí discutimos um pouco sobre as ideias de cladogênese, das microevoluções, né, na gênese. E falamos um pouquinho sobre as diferentes ideias do gradualismo, né, filético, né, que vinha lá desde Darwin, de ideias mais recentes, né, principalmente do Stephen Gould, que veio falar sobre o equilíbrio pontuado, né, que era a ideia de evoluções rápidas em momentos, em alguns momentos específicos da história, aqueles momentos de rápida evolução, e que são debates científicos que são feitos até hoje ainda, né, sobre se esse processo acontece no gradualismo, né, filético, ou se existe esse equilíbrio pontuado de rápidas evoluções em períodos de tempo, ao longo de períodos de tempo mais curtos, obviamente ao longo do tempo geológico. Então estamos falando de uma escala de milhares de anos, né, e milhares de milhões de anos esses processos, né? E aí na última aula eu falei um pouquinho sobre o conceito de espécie, e na aula de hoje a gente ficou para aprofundar um pouquinho o conceito que a gente chama do processo que a gente chama de especiação. Então o que seria esse processo de especiação? Então os cientistas eles acreditam, né, que na história evolutiva, né, da vida, as espécies, elas, como a gente viu na aula passada, elas surgem normalmente por cladogênese, ou seja, por um processo de diversificação, né? Então, novas espécies vão surgir por um processo de diversificação de uma espécie ancestral. Você tem uma espécie ancestral que vai sofrer um processo de diversificação e a partir daí vai ter a formação e o surgimento de novas espécies, né? Então, seguindo essa linha, os biólogos eles vão distinguir dois processos de especiação, né? Um que a gente chama de especiação alopátrica e outro que a gente chama de especiação simpátrica, né? A especiação alopátrica a gente vai dividir em dois tipos, né? Que é a especiação dicopátrica e a especiação peripátrica, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é essa especiação alopátrica e as diferenças que a gente tem nesses subtipos, né? Então a especiação alopátrica é uma especiação, né, que considera para um primeiro passo para a formação de duas novas espécies a que a gente chama do isolamento geográfico, né, ou a separação geográfica entre a população de uma espécie ancestral. Então você tem uma determinada população e essa população ela se separaria, né, em duas ou mais, né, subpopulações a partir de um primeiro momento que seria o isolamento geográfico, seja um rio, uma montanha, um vale, o que quer que seja, né? Então a especiação por isolamento geográfico, a alopátrica, ela define, ela tem como ponto inicial a separação geográfica de dois grupos, né, populacionais. Ou seja, tem uma população ancestral e que se divide em dois grupos, aí nesse caso aí, vamos supor que seja esse rio aí, né? Então a gente teve um isolamento geográfico, né? Uma vez que essas espécies elas estão isoladas geograficamente, os cruzamentos entre os membros dessas duas populações deixam de ocorrer. Ou seja, quem ficou de um lado do rio não se reproduz com quem ficou do outro lado, né? Então, ao longo do tempo, assim que o tempo vai passando, vão ocorrendo mutações, né, que em uma delas, né, e sejam adaptadas ou não serão compartilhadas com a outra. Mutações adaptativas que sejam adaptativas ou não. Ou seja, o que isso quer dizer? O que é que eu quero dizer com isso? É que cada uma dessas espécies que estão em pontos diferentes, elas vão se diversificando geneticamente, ou seja, mutações vão acontecer nessas populações e esse trânsito desses novos genes, novos alélos que vão surgindo, eles não vão sendo trocados por esses dois grupos porque eles estão isolados, né? Então quer dizer o quê? Que cada grupo ele vai sofrendo processos evolutivos independentes um do outro, né? Então novas espécies novos genes podem surgir por mutações, essas espécies elas vão estar recombinando seus genes de forma distinta, elas vão estar se reproduzindo, cada uma independente da outra, né?
Então, essas novas características adaptativas que cada grupo pode desenvolver a partir de mutações não vão ser compartilhados entre eles, certo? Então, a seleção natural ela vai atuar de forma diferenciada, né, de forma diferente, né, sobre os membros de cada população, conduzindo cada uma dessas populações que são separadas para adaptações, a uma adaptação particular, né, para adaptações específicas. Né? Então, à medida que o tempo passa, a tendência é que progressivamente a gente vai ter uma diversificação do conjunto genético das populações isoladas. Então, cada população dessa ela vai sofrer por um tipo de diversificação do seu conjunto genético de forma isolada, separada. Né? Então, se depois de um longo período de isolamento geográfico, essas populações que estavam isoladas, elas podem, por acaso, ela pode ter se tornado, né, tão diferentes uma da outra, no aspecto genético, né, que a troca de gene entre elas não é mais possível. Né? Então, aí nesse caso, a gente diz que ocorreu um isolamento reprodutivo, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem aquela população ancestral, ela teve esse isolamento geográfico, cada uma dessas duas populações, elas não se encontravam mais, não se reproduziam, não trocavam mais genes. Cada uma delas foi sofrendo, podem ter surgido mutações dentro de indivíduos dessa população. Essas mutações elas não são compartilhadas, né, porque elas estão separadas, não tem como se reproduzir. Cada um desses grupos vão sofrendo pressões da seleção natural diferentes, vão se adaptando sofrendo modificações e diversificações progressivas no seu conjunto genético, nessas populações isoladas, e elas vão sofrendo adaptações diferentes. Se chegar a um determinado ponto em que essas espécies estão se tornando tão diferentes no aspecto genético que se tornou impossível a troca de genes entre elas, a gente diz que aí aconteceu o isolamento reprodutivo. Quando acontece o isolamento reprodutivo, aí a gente diz que a gente formou, nesse caso, duas espécies diferentes. Ou seja, você tinha uma espécie ancestral, que os genes eram partilhados entre eles, que não existia isolamento reprodutivo, e que, ao final, quando surgiu um isolamento reprodutivo, a gente pode afirmar que aconteceu um processo de especiação. Ou seja, já que esses organismos eles são incapazes de trocar o seu material genético, de partilhar o seu material genético entre si, então com certeza aí aconteceu um processo de especiação. Ou seja, a gente tem aqui a gente se depara com a formação de uma espécie, no caso uma espécie A e uma espécie B. Ou seja, essas espécies elas se modificaram, elas não fazem mais parte de uma mesma espécie. O que é que define que aconteceu a especiação? O isolamento reprodutivo, certo? Não é o isolamento geográfico. O isolamento geográfico é a primeira etapa para a possibilidade de surgimento de novas espécies, o processo de especiação. Mas só acontece esse processo de especiação, a gente só pode dizer que aquelas duas populações que se originaram de uma população ancestral passaram a ser cada uma nova espécie quando acontece o isolamento reprodutivo. Então o isolamento reprodutivo é o fator-chave para determinar que aqueles organismos que vinham de uma mesma espécie, passaram a formar espécies diferentes, né? Certo? Então essa especiação alopátrica é uma especiação que tem isolamento geográfico. Né? Então esse é o modelo mais clássico de especiação. A gente chama ela da especiação dicopátrica, certo? Então essa especiação que tem esse isolamento geográfico nítido, um rio, uma montanha, o que quer que seja, a separação dos continentes, é o modelo mais clássico de especiação. A gente chama de especiação dicopátrica, né? Que dico vem de dois, né? De pátrica é de nascimento. Então são os nascimentos de duas espécies em lugares diferentes. Então o que é que se propõe desse isolamento alopátrico, que a gente chama de uma especiação do tipo dicopátrica, né? Ele propõe que duas novas espécies se formam pela separação geográfica de indivíduos de uma espécie ancestral em duas populações. Você tem uma espécie ancestral que se divide em duas por um isolamento geográfico, que ao longo do tempo surgiu um isolamento reprodutivo entre elas. Né? Essa separação, né, ou isolamento geográfico, ele pode ocorrer de diversas maneiras. Né? Então o aparecimento de um rio cortando uma planície, o deslizamento de uma geleira, um derramamento de lava, a migração de espécies que podem ter ido para posições diferentes em uma cadeia montanhosa, uma foi para um lado, outra foi para o outro. O isolamento geográfico, né? Então, ele poderia ser desses dois tipos, né? Então, pode ser que uma parte de uma população
original migrou para outra região e eles não se encontravam mais, um rio, por aí vai. Ou seja, tem que ter um isolamento, de um mecanismo, uma barreira geográfica que separe essa população ancestral e que leve ao futuro um processo de diversificação até levar a um processo de isolamento reprodutivo. Em 1954, um biólogo, Ernest Mayr, ele propôs um novo tipo de especiação alopátrica, né? Que ele chamou de especiação peripátrica. Essa especiação peripátrica ela ocorreria pelo isolamento da população em áreas marginais de uma população original, né? Então, por isso desse de periferia, né? Então, o entendimento para o Ernest Mayr, a especiação peripátrica tem sido muito importante no processo evolutivo, mais importante no processo evolutivo do que da especiação dicopátrica. Então, eu entendi que existe uma população e que existiam, dentro dessa população, existiam indivíduos de população em regiões periféricas dessa população e que eles iam se reproduzindo, mutando se reproduzindo entre si e formando novas espécies a partir daí, sem ter necessariamente um isolamento geográfico. Seria mais um isolamento periférico daquela população original, ou seja, indivíduos na periferia daquela população original se diversificando. Então, esse esqueminha de cima aí é um esqueminha de especiação dicopátrica, e aqui embaixo seria um processo de especiação, peripátrica, né? Então você tem uma população parental, né, que seria essa população grande aí no meio, e você teria populações periféricas, veja que cada bola, essa preta, essa rosa mais escura, essa verde, são populações que necessariamente não estão isoladas geograficamente, mas elas estão isoladas perifericamente dessa espécie parental, dessa espécie original, né? Então, nesse modelo de especiação peripátrica, então, grupos de indivíduos que vivem em áreas marginais, a área ocupada pela população, podem acumular diferenças em relação aos demais indivíduos, né? Isso porque nessas áreas, né, que estão na região periférica, no limite dessas populações, as condições ambientais elas podem diferir das condições da área central, né? Existindo então, nesse caso, microambientes aos quais a população marginal se adapta, né? Essas populações periféricas, né? Então, esses grupos periféricos eles podem eventualmente isolar-se da população original, como se brotassem, né? Como se eles surgissem a partir dela, né? Então, segundo Ernest Mayr, esses grupos que se isolam da população original já apresentam características ligeiramente diferentes, graças à adaptação prévia às regiões periféricas da área, da distribuição da população central. Então, ele acredita que esses indivíduos já tinham algumas diferenças desses outros e ocupam essas áreas periféricas, né? Então, nessas condições, né, um breve período de isolamento pode desencadear mudanças muito rápidas, né, levando os indivíduos das populações isoladas perifericamente, né, a perder ou reduzir drasticamente a capacidade de se cruzar com os componentes daquela população original, surgindo aí várias espécies novas. Então aí necessariamente não tem um isolamento geográfico, mas tem um isolamento marginal ou periférico de parte dos indivíduos dessa população central. Essa especiação peripátrica, ela dialoga muito com a noção que é do próprio do Jay Gould sobre o equilíbrio pontuado, daqueles rápidos movimentos de diversificação de espécies, né? Então a gente teria dentro da especiação alopátrica esses dois tipos de especiação aí, né? A especiação dicopátrica, né, que seria essa com isolamento geográfico, que é a mais clássica, e essa é proposta pelo Ernest Mayr, que seria a especiação peripátrica de populações marginais que podem acumular diferença, né? Um outro tipo de especiação que a gente tem, então a gente tem a alopátrica, e a outra que eu falei é a especiação do tipo simpátrica, né? Então, lado a lado, aqui a gente tem a especiação alopátrica dicopátrica, né, com a barreira geográfica, a especiação essa parapátrica, né, que é a peripátrica, né? Então você vai ter os indivíduos no gradiente ambiental de distribuição, e aí eles vão se especificando, né, essa noção dessa parapátrica, né? Se você tivesse um gradiente de distribuição de ambientes, os organismos vão separando, sem se separar geograficamente, e alterando formando novas espécies, diversificando. A especiação simpátrica, que é essas diferenças que vai ser pelas diferenças genéticas que resultam do isolamento reprodutivo,
Nos modelos de especiação que a gente viu, né, se pressupõe que o isolamento geográfico total, né, das espécies é a especiação de Icopatra, tem isolamento total, ou isolamento parcial, né, nas margens da área da população original, né, a periprática, ela seja do ponto de partida para a diversificação das populações, né. Então a alopátrica ela sempre tem um entendimento, né, a dicopátrica com aquele isolamento total e a alopátrica com aquele isolamento parcial, que não tem nenhuma barreira, mas tem uma separação das populações, né. De uma forma ou de outra, né, as novas espécies elas vão se diferenciar em ambientes geograficamente distintos, por isso a denominação da especiação alopátrica, né. Seja na peripátrica, seja na alopátrica, a gente vai ter uma certa separação geográfica, né. Alguns cientistas acreditam que, em certos casos, duas espécies elas podem surgir sem que haja qualquer tipo de isolamento geográfico prévio, né? Então, esse processo é o que a gente chama de desenvolvimento do desenvolvimento da especiação, ou seja, o processo de formação de novas espécies, que a gente chama de especiação simpátrica, né? Porque esse processo de especiação ele ocorre em uma mesma região, ou seja, não tem uma alteração de região, né? Uma das explicações para a especiação simpátrica seria aquela que a gente já viu lá da seleção natural disruptiva, né? Nesse caso, a gente tem o favorecimento de indivíduos com fenótipos extremos, ambos extremos, né? Para uma característica, né? Então, essa seleção disruptiva ela poderia levar à diferenciação do conjunto genético dentro dessa população dos extremos, né? E o que eventualmente levaria ao isolamento reprodutivo desses portadores de diferenças, né? Então, o papel desse tipo de especiação no processo evolutivo ele é muito pouco conhecido ainda, mas alguns cientistas apontam que essa seleção natural disruptiva ela pode levar à formação de novas espécies por especiação simpátrica, ou seja, não tem nenhum tipo de isolamento, mas por um tipo de seleção natural que vai selecionar extremos que, a um certo momento, eles vão se tornar tão diferentes geneticamente que eles não vão poder voltar a se cruzar, né? Outro fator que pode explicar a especiação simpátrica é que novas espécies podem surgir de uma forma abrupta por consequência de mutações cromossômicas, ou seja, ocorridas durante a divisão celular, né? Então, erros na meiose ainda podem formar gametas diploides em vez de haploides. O encontro desses gametas diferentes pode formar zigotos que tenham números de cromossomos diferentes daquela espécie original e podem originar indivíduos com número de cromossomos duplicados em relação à espécie ancestral. E esses indivíduos eles podem cruzar entre si, né, esses indivíduos com essas diferenças, produzindo descendentes férteis, e ao passo que eles vão cruzando, eles vão surgindo novos indivíduos, né? O problema é que nesse caso aí, se acontecer a formação de descendentes estéreis, aí parou, né? Então a esterilidade dos indivíduos vão fazer com que os gametas se tornem estáveis e eles não consigam se reproduzir, né? Então os indivíduos que tenham, sei lá, tetraploides, que tenham se diferenciado, ou seja, que tenham um número de cromossomos a mais do que aqueles originais, eles se diferenciam em espécies diferentes, né? Então a especiação por poliploidia ela é bem comum em plantas, né? Ou seja, pela alteração do número de cromossomos, do que em animais, né? Então a evidência de diversas espécies de plantas cultivadas, né, elas surgiram a partir de híbridos entre espécies diferentes, como por exemplo o trigo comum e o trigo selvagem, né? E o trigo híbrido, né? Então eles surgiram a partir desse processo. Nas plantas é mais comum esses híbridos e formarem novas espécies. Nos animais isso já é mais inviável, né? Que lembra lá quando a gente falou lá de melhoramento genético, a gente está falando lá do vigor híbrido, lembra? Que eu falei que o híbrido de algumas plantas eram superiores aos originais, né? Então, no caso do trigo, você tem um trigo comum, que possui 42 cromossomos, que surgiu aproximadamente 8.000 anos por hibridização de um trigo que tinha 28 cromossomos e um trigo selvagem que tinha 14, né? Então surgiu uma terceira espécie por esse processo. Certo? Mas para que uma coisa que precisa tá nítido é que a especiação ela só vai ocorrer se ocorrer o isolamento reprodutivo, ou seja, a especiação ela só se completa com o surgimento do isolamento reprodutivo, que impede que os indivíduos de espécies diferentes elas troquem material genético por cruzamento, né? Então diversos mecanismos eles podem impedir essa troca de genes, né? E constituir assim o que a gente chama os diferentes tipos de isolamento reprodutivo, né?
Então, esses isolamentos reprodutivos eles podem atuar antes da formação do zigoto, né, que a gente chama de processos pré-zigóticos, ou depois que o zigoto se formou, que a gente chama de processos de isolamento reprodutivo pós-zigóticos. Os processos pré-zigóticos, os membros de duas espécies eles não cruzam pelo fato de viverem, por exemplo, em ambientes diferentes. Então não chega nem a formar um gameta, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de isolamento pré-zigótico, de isolamento de átomo, é que a gente tem espécies que vivem em lugares diferentes e eles não se cruzam. Então, por isso eles são isolados reprodutivamente, que é o caso, por exemplo, do tigre e do leão. Em cativeiro, o tigre e o leão, você consegue cruzar o tigre e o leão e ter e formar um descendente, né? Eles conseguem gerar filhos, né? Que se chama dos liger e dos tigons, né? Mas em cativeiro, para fazer isso, eles têm que se adaptar com a pressão do outro. Mas eles são de espécies diferentes porque na natureza eles são isolados reprodutivamente por um processo pré-zigótico, porque eles vivem em ambientes completamente diferentes. Enquanto os leões eles vivem nas savanas lá na África, os tigres eles vivem lá no sudeste asiático, nas florestas do sudeste asiático, nos manguezais do sudeste asiático, né? Então aí você tem um isolamento pré-zigótico por átomo, que são organismos que vivem em ambientes diferentes, certo? Então por isso que eles são de espécies diferentes. Em certo caso também, um membro de duas espécies eles não se cruzam porque seus períodos reprodutivos não coincidem, né? Então a gente fala de um isolamento sazonal ou estacional, ou seja, eles podem ter até os órgãos reprodutores serem compatíveis, eles poderiam se reproduzir, mas como eles se reproduzem em estações do ano diferentes, eles são isolados reprodutivamente, logo eles são de espécies diferentes. Outro caso também que a gente pode ter de duas espécies é o isolamento etológico, ou comportamental. Os organismos eles não se reproduzem porque eles têm um comportamento reprodutivo diferente, um comportamento de corte e de reprodução distinto, e por isso eles não se reproduzem, ficam isolados geograficamente. E a gente também tem o isolamento mecânico, né? Ou seja, o isolamento pré-zigótico, ou seja, antes da reprodução, que é o mecânico, que fala quando esses animais eles não têm os aparelhos reprodutores deles não são compatíveis, são incompatíveis, ou seja, eles não têm como copular, eles não têm como se reproduzir nesse caso, né? Então a gente tem os isolamentos geográficos pré-zigóticos, a gente tem o isolamento por átomo, os organismos eles não conseguem se reproduzir, eles vivem em átomos diferentes. A gente tem o isolamento reprodutivo estacional ou sazonal, porque os organismos se reproduzem em épocas do ano diferentes, então eles são isolados reprodutivamente por isso. A gente tem o isolamento reprodutivo etiológico ou comportamental, porque os organismos apresentam padrão de comportamento reprodutivo diferente. E a gente tem o isolamento mecânico, que são os organismos que os seus aparelhos reprodutores são incompatíveis, ou seja, eles não cruzam, não se reproduzem porque tem incompatibilidade dos seus aparelhos reprodutores. E aí isso pode ser por tamanho, forma dos órgãos genitais que impedem a cópula, como em plantas, né, que o tubo polínico não consegue germinar o estigma de uma flor de espécie diferente. E os processos de isolamento reprodutivo pós-zigóticos, que são aqueles que quando os organismos conseguem se reproduzir, mas eles são isolados geograficamente após, são o caso dos membros de duas espécies que copulam, o zigoto se forma, mas o embrião morre. Ou seja, eles conseguem se reproduzir, formam o zigoto, mas o embrião ele morre prematuramente, ou seja, ele não consegue se desenvolver. Aí a gente chama nesse caso da inviabilidade do híbrido, ou seja, o híbrido é aquele organismo que é fruto de duas espécies diferentes. Então, no caso do isolamento pós-zigótico, esses organismos se reproduzem, o espermatozoide fecunda o óvulo forma um zigoto, o embrião se forma, mas o embrião se desfaz, não se torna inviável. Então a gente diz que esse caso é um caso da inviabilidade do híbrido, né? O embrião ele se desfaz prematuramente e aí é impossível prosseguir com esse processo. Às vezes a gente forma um híbrido entre duas espécies, né? Até o do vigor híbrido é mais vigoroso que os membros da espécie original, mas esse híbrido ele é estéril, né? Então nesse caso a gente fala do caso da esterilidade do híbrido, né? Então a gente tem os processos pós-zigóticos, a inviabilidade do híbrido, que o híbrido não chega a se formar, e a gente tem o caso da esterilidade do híbrido, ou seja, os híbridos geralmente as gônadas se desenvolvem de forma anômala, ou seja,
esse híbrido ele não consegue formar suas glândulas que vão produzir seus gametas, né? Então, nesse caso, o híbrido é estéril. Se você pegar duas espécies, elas se reproduzem, ela forma o indivíduo cresce, se desenvolve, mas esse indivíduo híbrido ele não consegue se reproduzir. Ele é incapaz de se reproduzir. Então, nesse caso, ele é também um caso de isolamento reprodutivo. Por mais que tenha formado o indivíduo, esse indivíduo ele não consegue passar o seu material genético para frente. Então, é um caso de isolamento geográfico, um processo de isolamento reprodutivo pós-zigótico, porque esse híbrido ele não consegue gerar novos descendentes, né? Então, geralmente há diversos mecanismos, né, de isolamento atuando ao mesmo tempo. Então, quanto mais tempo se passa, né, desde a diversificação por cladogênese que originou duas espécies, maiores vão ser as diferenças acumuladas entre elas, né? Então, consequentemente, mais eficiente o mecanismo de isolamento foi. Então, o isolamento reprodutivo ele mantém cada espécie em sua trajetória evolutiva particular, né, específica, e permite a diferenciação do conjunto genético tipo de cada uma dessas espécies. Um caso que a gente tem, só para citar um caso da esterilidade do híbrido, é o caso do isolamento reprodutivo, quando a gente tem o cruzamento de uma égua e um jumento, né? A égua é da espécie Equus cabalus e o jumento é da espécie Equus asinus. Então, quando a égua ela cruza com o jumento, ela gera a mula. A mula, que é o muro burro, a gente chama de muro burro, é um caso do híbrido estéril. Então, se você quando pega a égua, que é de uma espécie, cruza com o jumento, que é de outra espécie, você forma a mula ou o burro, que ele cresce e desenvolve, mas ele é um híbrido, que são espécies diferentes, só que a mula ou o burro ele não consegue se reproduzir. Ele é estéril, né? A mesma coisa foi o cruzamento do cavalo com a jumenta, né? Nasce aqui a gente chama de burro de mula turma, mas em outros lugares do país chama de bardoto, que seria o cruzamento do cavalo com a jumenta. Então, o cruzamento da égua com o jumento seria o burro e a mula, e do cavalo com a jumenta seria o bardoto, que seriam tanto burro, mula, bardoto, que é aquilo que seja, eles são casos de híbridos estéreis, né? Então, nesse caso, a gente consegue saber que o cavalo, a égua, o jumento e a jumenta são de espécies diferentes, porque seus híbridos eles sofrem de isolamento reprodutivo pós-zigótico, né? Os híbridos são estéreis. Então a gente vai ter esses tipos de isolamento reprodutivo. Então a etapa fundamental para definir o que aconteceu no processo de especiação é justamente o isolamento reprodutivo, que pode ser pré-zigóticos, que são antes de se reproduzir e formar o zigoto, como pode ser pós-zigóticos, quando se reproduz forma o zigoto, mas o zigoto pode morrer, o zigoto forma um embrião, mas o embrião se desfaz rapidamente, que nesse caso é o caso da inviabilidade do híbrido, e quando esse embrião forma o feto, forma o filhotinho cresce, mas esse híbrido é estéril, né? Então, é o caso da esterilidade do híbrido. Então, nesses dois casos, essas espécies que formam, seja que formam esse híbrido inviável, seja que formam o híbrido viável, mas que o híbrido é estéril, são casos de isolamento reprodutivo pós-zigótico, certo? Bom, então aí estão os casos de isolamento reprodutivo, e a gente fecha nesse caso aí a parte de especiação, e na próxima aula a gente continua o nosso assunto, e é isso só, certo? Então fiquem bem, se cuidem, qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Tchau!